Conforme a entrada tem que ser que nem ele diz. Bem, gente, hoje nós estamos iniciando. Bem, boa noite, gente. Pronomes, né? A aula de hoje, a melhor aula da semana. Português, como eu já havia dito, não é verdade? E o dia do o melhor conteúdo também é hoje, né? Que é pronomes. A melhor parte. É que eu gosto mais, vocês também gostam bastante, tô vendo aí. Que bom, né, então? Todo mundo copiou. Estão aí bem interessados. Certo? Então vamos lá. Ó. Pronomes, então podemos ver aí que tem uma pancada de pronomes, né? Tem muitas informações. Apesar de ser uma aula de morfologia, tem que falar sobre sintaxe, porque a banca vai cobrar justamente a função sintática, né? Que os pronomes têm. Não somente vai cobrar você saber que isso é um pronome, certo? Não somente saber ou perguntar para você que tipo de pronome é, você já sabe, né, logicamente, certo? Ela vai querer saber qual a função que esse pronome tem, ou se tal pronome, neste contexto, está empregado corretamente, certo? Então ele quer saber isso, não necessariamente somente o nome do pronome, certo? A classificação dele, no caso, pronome pessoal oblíquo ato, né, nesse caso aqui. Mas ele quer saber a função, e se tal pronome está colocado na forma correta, no local correto, de acordo com a função que ele tem. Certo? Então, vou falar justamente sobre isso, sobre as funções dos pronomes. Mas vou falar também sobre eles. Né? Então, ali, iniciando, a gente tem os pronomes de tratamento. Né? Tem aí uma gama de pronomes de tratamento, são muitos pronomes de tratamento. Porém, né, destaquei aqui alguns mais recorrentes. Né? No caso, alteza, quando que a gente vai utilizar o alteza? Vocês lembram ainda? Quando é que a gente utiliza o alteza? Para príncipes, né? Príncipes, duques, princesas, certo? Então, as coisas do rei, não é porque ele dá... Tá bom, ele deve ter aprontado alguma coisa para ele ter chegado assim. É, também era assim. No caso aqui, o próximo, eminência, certo? Quando é que a gente utiliza o eminência? Para cardeais, isso, cardeais, certo? No caso do Papa, seria o quê? Santidade, né? No caso aqui, cardeais, certo? Cardeais. O mais comum, né, o excelência, você vai utilizar governador, prefeito, vereador, cargos jurídicos, isso. A maioria das autoridades vão ser tratados por excelência, certo? Então, vou colocar aqui, perfeitamente. Não vamos entrar nesse mérito. Cargos jurídicos. Aí vem desde o surgimento das universidades, né? A questão aí dessa questão aí do doutorado, né? Então não vamos entrar. Magnificência. Quando é que a gente utiliza? Reitor de universidade, certo? São os reitores de universidade. Reitor. Quem toma de conta das universidades. Entra na majestade, né? Majestade entra rei, rainha, imperador, certo? Rainha, imperador, certo? Então, assim, na verdade, isso daqui nem é tão comum, certo? E o melhor a se fazer é tirar um tempinho, né, e dar uma olhada na tabela, né? De qualquer visualização aí no Google mesmo, você tem aí bem informações. Agora, o que é o destaque que eu vou dar? É em relação a isso daqui, ó. Eu tenho observado que algumas bancas, no caso também, né, a IDECAM, tem colocado o seguinte, utilizado-se dos pronomes possessivos, né, vossa e sua, que é comum ser utilizado nesses casos, certo? Antes de algum pronome de tratamento, certo? Só que aí há uma diferença, certo? Muda o sentido quando você utiliza um ou outro. Um ou outro do quem? Estou falando dos pronomes possessivos, certo? Quando eles são empregados antes de um pronome de tratamento, no caso que eu coloquei o excelência, mas pode ser qualquer outro deles, né? Há uma certa diferença no sentido,
certo? Então, no caso aqui, ó, Vossa Excelência decidiu a medida a ser tomada. Quando que eu vou utilizar de fato vossa? Por que que eu digo que está certo dizer, neste caso aqui, Vossa Excelência e não Sua Excelência? Porque aqui, quando você utiliza o vossa, dá-se uma ideia de que você está falando diretamente com a pessoa. Certo? É como se a excelência, a pessoa, a personalidade estivesse aqui do meu lado e eu estivesse falando diretamente com ela. Certo? E vou utilizar então o Vossa Excelência. Vossa Excelência está bem? Certo? Vossa Excelência fez uma boa viagem, porque eu estou falando diretamente com a pessoa. Agora, se eu não estou diretamente com a pessoa, ela não está aqui, eu apenas estou repassando algo a respeito dela, aí eu vou utilizar o Sua Excelência. Como se eu dissesse, senhores, Sua Excelência Edson não vai poder vir. Ou seja, o Edson não está aqui, certo? Mas eu estou direcionando a ele, mas ele não está aqui. Então, eu vou utilizar o Sua Excelência, porque ele não está presente. Eu não estou falando diretamente com ele, certo? Então, a ideia é qual? O Vossa Excelência é quando você está falando diretamente à pessoa. No caso, pode ser o Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Eminência, qualquer um. Isso está na presença da pessoa. Então, falar diretamente com a pessoa, o Vossa, certo? Falar diretamente com a pessoa. Eu já estou criando os bizu aí, já, né? Perde tempo não, né? Então, falar diretamente com a pessoa, certo? E aqui é o falar da pessoa. Aí, eu vou botar assim. Falar da pessoa. Vocês criem os bizus de vocês aí. Certo? Então, vossa é falar diretamente e o sua é falar da pessoa. Ela não está presente. Eu estou relatando algo que foi repassado a mim em uma conversa anterior com a pessoa. Pode ser assim também, certo? Então, o detalhe, digamos assim, em relação ao pronome de tratamento seria este. Essa questão aí do vosso e do sua que eu observei em algumas questões que tinham essa cobrança, certo? Eu não tinha falado ainda, né, em outras aulas. Já tinha falado em outras aulas, mas já faz bastante tempo, né? Então, na mais recente eu não tinha falado ainda. Então, só falando aí para vocês, certo? Pronomes interrogativos, certo? Coloquei aqui alguns deles, né? O que, quem, qual, quanto, certo? Então, basicamente é o pronome que vai perguntar, indagar. O exemplo que eu coloquei aqui, só para ficar atento, que não necessariamente para ser um pronome interrogativo, a situação, a frase, né, a oração, tem que ter o ponto de interrogação, não necessariamente, certo? Se tem, significa que é uma interrogação direta, somente isso, né? Caso não tenha, continua sendo uma interrogação, só que indireta, só muda o nome, né? Mas não é porque não tem o ponto de interrogação que não é uma pergunta, certo? Então aqui nós temos, queria saber quem fez esse bolo. É uma pergunta, de fato, é uma interrogação, certo? Só que aí, ó, não está diretamente a pessoa, não, ó, queria saber quem é, então né? Não é algo, tá certo? Então aqui é direto, é isso mesmo, né? Quando tem a interrogação, significa que é uma pergunta direta. Direta. E aqui é um indireta. Também são pequenos detalhes, certo? Mas, né, hoje em dia, qualquer detalhe é importante, né? Então, direta e indireta, né? Quando não há o ponto interrogativo, certo? De interrogação. Aqui, pronomes possessivos, certo? Meu, teu, seu, aí tem, né, o minha, botei só os masculinos, mas tem os femininos também, né? Nosso, vossa, certo? Então, aqui nós temos primeira pessoa, né? Segunda pessoa, terceira pessoa, singular, primeira pessoa plural, segunda pessoa plural, certo? Que é o vós. Não temos aqui a terceira pessoa plural, né? Somente até a segunda pessoa plural, certo? Então, coloquei um exemplo com o vossa, que não é tão comum, certo? Não é tão comum visualizarmos o vossa. Mas aqui nós temos, fiquei triste quando vossa casa foi demolida, certo? Aí vocês poderiam perguntar, quando que eu vou saber que esse vossa é possessivo e quando que ele é de tratamento? Ele nunca foi de tratamento. Ele apenas acompanha um pronome de tratamento, perfeito? Ele é um pronome possessivo, que, né, o falar no dia a dia,
né? Então, utiliza-se ele em companhia do pronome de tratamento, mas ele é um pronome possessivo, certo? É pronome possessivo o vosso, né? Tanto que dá a ideia de posse, ó, fiquei triste quando vossa casa, ou seja, a casa de alguém, certo? A casa de alguém. Não é tão comum o vossa? Não é tão comum. Mas em textos mais clássicos, porque hoje em dia, né, a maneira de se comportar, a forma de tratar-se com o interlocutor, né, basicamente não se utiliza quase, muito difícil, né, se utilizar, na verdade, a segunda pessoa plural, né, que é o vós, no caso aqui representado pelo vossa. Certo? Mas, de qualquer forma, fica aí uma exclamação, né, uma explicação sobre este pronome. Ele aqui é o segunda pessoa plural. O mais utilizado, aqui é mais informal, certo? Mais informal, né? O teu, né? Aí a gente já utiliza o seu, também. Terceira pessoa, singular, certo? Aí aqui já é o primeira plural e o segunda plural. Não tem o terceira plural, né? Nesse caso aqui, certo? Ele não se utiliza, né? Aí, no caso da terceira plural, às vezes se utiliza outros termos que não necessariamente são pronomes, mas que também não vem ao caso aqui pra gente. Né? Não, são só os variantes dos seus aqui. Mas não é terceira plural. Eles são apenas terceira singular. Só fica na mesma. Não tem o plural do pronome possessivo. No caso é terceira pessoa. Né? Então, assim, é só um detalhe também. Como eu disse, essa primeira parte aqui são pontos mais superficiais. Não é tão recorrente em provas. Certo? Por isso eu estou fazendo alguns direcionamentos. Assim como o indefinido também. Né? Basicamente, a gente tem que saber quais são os indefinidos. Função sintática, na verdade, muito pouco é cobrada, apesar de que todo pronome, certo? Pode, em algum caso, funcionar como adjunto adnominal, porque a adjunto adnominal tem o pronome como um tipo de morfema que funciona como adjunto adnominal, mas, de certa forma, esses aqui, né, pelo menos essa parte aqui, da primeira parte que eu copiei para vocês, não é tão comum cobrar isso. Certo? Não é tão comum. Basicamente, você conhecer a definição de fato. Então, algum, nenhum, todo, algo, cada, certa, alguém, ninguém, certo? Observe que tudo isso é bem geral. Eu não sei, não há definição. Por isso que dizem que é pronome indefinido. Né? Alguém viu o acontecimento? Alguém. Não sei quem é, alguém. Certo? Então, é bem generalizado, certo? E por isso que chamamos de pronomes indefinidos, né? Então temos aí, alguém pode explicar o que aconteceu? Não há um direcionamento a ninguém, certo? Então, esse tipo assim de pronome, quando vem alguma coisa, basicamente é de fato para você reconhecer, saber onde é que está um pronome indefinido, por exemplo, certo? Ou coloca-se uma situação com um determinado pronome e pede-se nos itens, né, abaixo, para você identificar qual frase dos itens abaixo, né, qual oração, apresenta o mesmo pronome. Um pronome que tem a mesma classificação daquele apresentado no comando. Aí, normalmente, essas questões, quando são assim, vêm com esse tipo de pronomes aqui. Certo? Agora, essa parte aqui, quando vem, pronomes pessoais, por exemplo, aí não necessariamente cobra somente isso, você reconhecer, saber que isso é um pronome. Como aqui, que normalmente só cobra você saber o que é um pronome. Aqui não. Aqui eles vão querer saber se você sabe a função deles. Não necessariamente somente saber que isso é um pronome. Certo? Então, a atenção maior tem que ser a partir de agora. Certo? Esse ponto aqui. Que eu vou falar bem mais com calma para vocês entenderem bastante. Certo? Então, aqui, ó. Vou ter que falar sobre sintaxe automaticamente. Por quê? Porque se eu vou falar das funções dos pronomes, as funções são justamente funções sintáticas. Certo? Então, tem pronome que tem função de sujeito, tem pronome que tem função de objeto, tem pronome que tem função, em alguns casos, certo? De complemento nominal, adjunto adnominal, certo? Então, um pouquinho sobre estas funções para vocês. Então, assim, primeiramente, pronomes pessoais retos. Quais são os pronomes pessoais retos? Os mais comuns, bem populares, nós já sempre escuta. Eu, né? Tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas, né? Então aí nós temos pronomes pessoais do caso reto, que tem como função serem sujeito da oração, certo? Então agora vocês têm essa informação. A função
sintática dos pronomes pessoais do caso reto dentro de uma oração? Eles vão ser o sujeito. E como é que eu sei o que é um sujeito? A gente pergunta para o verbo quem é que, né? A perguntinha que a gente faz, você vai olhar para o verbo e vai perguntar quem é que. Ou, se não for pessoa, se for algum objeto, alguma coisa, você pergunta que é que. Certo? Então, se você fizer essa pergunta para o verbo, a sua resposta vai ser o seu sujeito. Certo? Então, aqui já estamos falando de sintaxe. Certo? Então, você vai fazer essas perguntas para o verbo para descobrir o sujeito. Quando você descobrir quem é o sujeito, você vai observar quem é que está ali na função de sujeito. Por quê? Porque você já tem que quem funciona como sujeito são os pronomes pessoais do caso reto. Ah, eu quero colocar um substantivo. Tudo bem, nós não estamos falando de substantivo, estou falando de pronome. Então, dentre os pronomes todos, quem funciona como sujeito são os pronomes pessoais retos. Certo? Então, falando somente aqui de pronomes. Certo? Então, eles vão ter a função de sujeito da oração. E o que a banca vai fazer? A banca vai colocar qualquer outro nome na função e vai perguntar para você se está correto. Saber, a aplicação do pronome no trecho tal está empregado corretamente? Certo? Aí você vai ter que olhar, primeiramente, procurar o verbo, perguntar para o verbo quem é que, e olhar quem é que está lá como sujeito. Se não for um pronome pessoal reto, for, por exemplo, um pronome pessoal oblíquo tônico, não vai estar correto. Certo? Não vai estar correto. O problema que há, porque a gente tem muito hábito de falar diferente de como a gramática diz. E a gente, por falar, de certa forma, né, um tanto quanto diferente do que ela diz, a gente, às vezes, é muito levado à maneira como a gente fala. Porque acha que é o correto. Mas aí, nem sempre vai ser, certo? Na maioria das vezes, não é, certo? Então, aqui nós temos, por exemplo, eles foram à festa. Você vai ter que identificar quem é o sujeito, você vai olhar para o verbo, como eu falei, né? Então, quem é que foram à festa? Eles, né, no caso. Então, beleza. Aqui está o sujeito. Aí você vai ter que observar. Tá certo esse eles aí, ele pode estar aí com função de sujeito? Sim, porque o eles é um pronome pessoal do caso reto e tem como função ser sujeito. Então, tudo bem. Tranquilo. Tudo certo, tudo correto. Mas e agora? Eu ensinei ela. Quem é que ensinou? Eu. Certo? Aqui é o sujeito. Tá certo. Tá aqui o sujeito. Mas ensinei ela. O ela aqui é o feminino daqui. E só pode ser sujeito. Mas nós já temos o sujeito. Então, eu não posso dizer essa oração. Para a gramática está incorreta. Mas a gente fala assim, habitualmente. Certo? Perfeitamente, né? Então, eu tenho que fazer uma modificação. No caso, eu a ensinei. Ou eu ensinei-a. Porque aqui não tem regra de próclise, né? Então, mas a orientação é colocar eu a ensinei. Mas, dificilmente, a gente fala dessa forma. A gente fala assim. Eu ensinei ela a atividade. Eu ensinei ela a hora, certo? Então, a gente fala assim, habitualmente, mas para a gramática não está correto, certo? Porque a explicação é de que, como eu havia dito, os pronomes pessoais retos são eles que têm a função de sujeito. Aqui, ao perguntar para o verbo, observamos que aqui está o sujeito, então não posso colocar esse ela aqui, porque esse ela, né, só pode ser sujeito. Na verdade, o você nem é reconhecido oficialmente, né? A gente utiliza, mas ele não é oficialmente reconhecido, certo? Ainda tem esse porém, né? Mas habitualmente a gente utiliza o você, mas habitualmente nem é reconhecido. Mas o correto, prática é eu, né? O correto, diferente. O padrão, certo? O padrão é a ser, certo? Outra coisa, tinha outra informação? Não. Vamos continuando aqui. O outro caso. Tu explicaste a ela o conteúdo e agora? Tá tudo certo?
Tu explicaste a ela o conteúdo? Aí você vai procurar quem é o sujeito. Aqui o verbo, né? Do verbo explicar. Quem é que explicaste? Sujeito. Tu. Tranquilo. Tá tudo certo, né? Mas aí, tem algum erro? Tu explicaste a ela o conteúdo. Tá tudo certo? Aí o detalhe é o quê? A pessoa observa aqui. Poxa, o ela só pode ser sujeito. De fato, o ela só pode ser sujeito. O problema é porque os pronomes pessoais oblíquos tônicos também tem um ela, que é o mim, ti, si, ele, ela, certo? O ele e o ela também vai aparecer aqui. Se ele aparecer aqui, esses aqui não tem função de sujeito. Então aqui está certo, essa frase. Mas como é que está certo? Tu explicaste a ela o conteúdo, o ela está certo, e aqui o ela não está certo, sendo que aqui já está o sujeito e aqui também já está o sujeito. A questão é porque este ela, por ele estar preposicionado, este ela não é o este ela daqui. Certo? Não é o feminino daqui. Como ele tem uma preposição, então ele é um pronome pessoal oblíquo tônico, porque estes vêm preposicionados. Certo? Então você tem que ficar atento a isso daí. Sempre vem preposicionado. Sempre vão vir preposicionado. Certo? Então aqui, esta oração aqui está correta. Tranquilo. Mas essa daqui não está. Certo? O erro está no emprego deste ela. Mas aqui o ela está correto, porque eu vou entender que este ela não é o feminino deste. Por ele ter a preposição. O a? Tava. Se eu colocar eu ensinei a ela, aí tá certo. Porque o ela passou a ter uma preposição antes, que é esse mesmo ela aqui. Né? Vai ter outra função. No caso, como ele é preposicionado, a função vai ser de objeto direto. Certo? Por causa da preposição. Que é a função dos pronomes pessoais oblíquos tônicos. Que é serem objetos indiretos. Certo? A escola informou nós hoje cedo. Pois é. Aí a banca vai perguntar se está tudo correto, se tem algum erro, como é que está tudo beleza. Quem é o sujeito? Aqui é a escola, né? E o resto tudo certo? Pois é. O nós, como ele está aqui, ele é esse nós aqui. Então ele só pode ser sujeito, mas nós já temos o sujeito. Então eu não posso dizer a escola informou nós hoje cedo. A escola nos informou, ou informou-nos, ou informou a nós hoje cedo. Eu até posso utilizar o nós, mas se eu colocar um a antes, porque este a vai ser preposição. E este a estando acompanhando o nós, significa que esse nós não é este. É o nós que está aqui. Até colocar logo ele aqui, né? Ó. Mim, ti, si, ele ou ela, certo? Nós, vós, eles ou elas, certo? Então aqui nós temos pronomes oblíquos tônicos, certo? Quando eles, o nós, qualquer um deles aqui estão preposicionados, mas basicamente o que vai confundir são esses dois, né? Eles estando preposicionados, significa que eles não são estes daqui. Por quê? Porque estes aqui têm função de sujeito e não existe sujeito preposicionado, então esses aqui não podem vir preposicionados, certo? Estes aqui não vão ter função de sujeito. A função deles, na verdade, é ser o quê? Objeto indireto. E a característica é ter a preposição, certo? Vão ser preposicionados. Se tirar a preposição, significa que ele deixou de ser oblíquo tônico. Ele passou a ser pronome pessoal reto. Logicamente que não este, né? Porque esse aqui não está aqui. Só estes que estão chocando, né? Que são da mesma estrutura, né? O ele, o nós, o vós e o eles, né? Esse aqui a gente já sabe que não, né? Que o representante dele é o eu, né? Então, a atenção vai ser o quê? Tentar não ser levado pela maneira como a gente fala, certo? Que senão você vai pecar nessa hora. Você vai olhar de um olhar sintático. E primeiramente, olhar para o verbo, fazer a pergunta, observar quem é que está na função de sujeito e observar se no restante da oração apareceu algum pronome pessoal reto.
Ah, pode até aparecer? Pode até aparecer, porque depende da oração. Pode ser uma oração composta, tem outro verbo. Você tem que analisar os verbos, certo? E observar quem é o sujeito de cada verbo, certo? Então, neste caso, como nós estamos trabalhando com oração simples, que só tem um verbo, e a gente observou que aqui está o sujeito, então esse nós não pode estar aqui, porque o nós só tem função de sujeito e nós já temos um sujeito. Aí eu tenho que fazer modificações, que no caso, eu posso dizer, a escola informou a nós, ou a escola nos informou, ou a escola informou-nos. São os casos que eu posso utilizar, que vão ser aceitos. Só não posso deixar assim, da forma que está, certo? Só não pode ficar assim. Tem que fazer as modificações, certo? Então, você vai dizer isto, certo? Alguma pergunta até aqui sobre os pronomes pessoais retos? Ó. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são mi, ti, si, o, a, li, nos e vos. Não é nós e vós, viu? Então aqui, nos e vos. A função sintática. Estes dois são objetos diretos. Esses dois aqui, né? Objeto direto. O li, objeto indireto. E os demais podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Certo? Então, os demais podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Podem ser objeto direto ou objeto indireto. Objeto direto, objeto indireto. E aí vai, para todos eles, né? Esses outros todos. Objeto direto, objeto indireto. Objeto direto, objeto indireto. Certo? Qualquer um deles. Então, aqui, fica atento. O O e o A somente serão objeto direto e o li, objeto indireto. E os demais, um ou outro. Certo? Um ou outro. Mas como é que eu vou saber o que é um objeto direto? Como é que eu vou saber o que é um objeto indireto? Mais uma vez, você vai olhar para o verbo e vai fazer uma pergunta, que não é esta. Esta daqui é para saber quem é o sujeito. Para saber se o verbo, qual a transitividade do verbo, você vai fazer as seguintes perguntas. Você pode perguntar o que ou de que, por exemplo. Né? Então, se você faz a pergunta o que, já fiz aqui, já coloquei várias vezes, você tem ali um verbo transitivo direto. Então, você tem ali um objeto direto. Agora, você faz a pergunta de que e dá certo, né? Ou a que, certo? E dá certo. Então, significa que ali você tem um verbo transitivo indireto e você vai ter ali um objeto indireto, certo? Então, decorem essas perguntinhas. Quando você olha para o verbo e faz a pergunta o que e dá certo, tipo, João comprou um carro. João comprou. Quem compra, compra algo. Ele comprou o quê? Né? Dá certo o quê? Então, significa que é um verbo transitivo direto e o carro é objeto direto. Certo? Agora, se eu digo, Joana necessita de ajuda. Quem necessita, necessita de algo. Você não vai dizer, necessita o quê? Você diz, necessita de quê? Né? Deu certo esta. Então, necessita é verbo transitivo indireto. Se é, vai ter que ter um objeto indireto. Então, sabendo qual a transitividade do verbo, você vai saber qual tipo de objeto que ele vai ter. Se é o objeto direto ou objeto indireto. Sabendo disso, você tem que decorar quais pronomes oblíquos atos atuam como objeto direto e indireto. No caso, o O e o A somente são direto, o li indireto e os demais podem ser tanto direto quanto indireto. Tem que decorar de fato isso daí, porque, mais uma vez, a banca vai misturar, vai colocar qualquer pronome e que você vai ler e vai achar que tem total sentido, porque a gente fala dessa forma, mas para a gramática não vai estar certo. Vai depender de qual pronome está em qual função. Então, o primeiro passo, saber a transitividade do verbo. Então, aqui, Maria encontrou ontem. Primeira coisa, para eu saber se eu boto aqui o Maria lhe encontrou ou o Maria o encontrou, por exemplo, eu tenho que saber qual a transitividade deste verbo. Porque se eu for pela forma como a gente fala, pode ser que não seja certa. Como é que a gente falaria essa frase habitualmente? Nós dizemos assim, Maria lhe encontrou ontem, né? Habitualmente a gente fala assim. Mas será que está certo para a gramática? E vamos lá, você tem que olhar para o verbo e perguntar,
Quem encontra algo. Você encontrou de quê ou você encontrou o quê? O quê, né? Então é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, em algum lugar tem que estar o objeto direto. Que não pode ser esse ontem, porque ontem é tempo. E quem diz ideia de tempo são os advérbios. Então não pode ser esse ontem. Maria também não é. Porque Maria é o sujeito. Porque quem é que encontrou? Maria. Então isso aqui é o sujeito. Certo? Aqui é o sujeito. Então o objeto não está aqui, presente. Beleza. Vou ter que colocar. Eu vou colocar aqui o li? Não, porque o li só tem função de objeto indireto. E o verbo é transitivo direto. Então só posso colocar aqui um pronome oblíquo átono que tem a função de objeto direto. Então eu posso dizer Maria o encontrou. Maria a encontrou, se for feminino, certo? Maria nos encontrou, porque pode ser tanto direto ou indireto, então eu poderia colocar. Maria me encontrou. Maria te encontrou. Maria se encontrou, tem uma função mais reflexiva, mas em direito. E o Maria vos encontrou. Porque eles todos podem ser tanto direto ou indireto. Eu só não posso colocar o li, que é justamente o que a gente usa, né? Habitualmente a gente fala assim, Maria lhe encontrou. Mas então aqui, só não vai colocar aqui o li. Todos os outros, vou colocar aqui um representante, certo? Vou colocar o a aqui só para representar. Aí que não está certo, porque o eu é pronome oblíquo, é o pronome pessoal reto, só tem sujeito, e Maria já é o sujeito, né? Então também não vai estar correto também, mas a gente fala assim. E a gente, às vezes, vai pecar por conta disso. Decorem as funções sintáticas dos átomos. Olha para o verbo primeiro. Será que esse tu é o objeto direto? Não, né? O tu é pronome pessoal reto, ele só pode ser sujeito. Aí eu tenho que olha para o verbo. Faz a pergunta para saber se ele quem é o sujeito. Tu entregaste-lhe a atividade? Quem é que entregaste-lhe a atividade? Tu. Beleza. Aqui está na função de sujeito, então aqui está tudo correto. Então agora o li está correto? Não, não. Não tem nada de exceção não aqui. Pronto, vamos começar por aí. Quem entrega algo? Entregou o quê? Atividade. Então a atividade não é resposta, a atividade é objeto direto. Mas foi entregue a quem? A alguém, que eu não sei quem é. Representado pelo li. Esse li vai ser o quê? Objeto indireto. É porque nesse caso, esse aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem os dois objetos. Ele tem o que foi entregue, atividade, que é o objeto direto, e tem a quem foi entregue. A alguém, que esse alguém é o objeto indireto. Que poderia ser, tu entregaste a ele, a atividade, está certo também. Só que eu não estaria utilizando o pronome pessoal oblíquo átono. Eu estaria utilizando o pronome pessoal oblíquo tônico. Aí teria o a ele aqui, esse a seria a preposição, para dizer que esse ele não é este ele, é este ele aqui, por conta da presença da preposição. Aqui está tudo correto, essa oração. Tudo correto. O li está na função que é justamente a dele, de ser objeto indireto. Mas me diga uma coisa, quem te acha que vai falar assim, tu entregaste-lhe a atividade? Não é comum a gente utilizar. E aí a gente vai pecar dizendo, mas esse negócio está errado. Mas para a gramática não está. Está correto. Não aprendeu da forma como a gramática. Também não usa, justamente. Certo? E a banca sabe disso. Aí ela vai na ferida, né? Em Portugal. Pronto. Certo? Então ficamos atentos aqui. Outro exemplo. Ó. Entregastes-me. Vós entregastes-me. E agora? Será que está certo? Vós entregastes-me.
Não vão tentar adivinhar, vão pelo processo. Olha para o verbo, procura o sujeito e procura a transitividade do verbo. Quem é o sujeito? Vós. Ele pode ser sujeito? Pode, né? Tá certo, beleza. Agora que eu vou saber a transitividade do verbo. Qual é a transitividade dele? Beleza. Quem entrega, entrega algo. Pois é. Certo. Entregaste? Meu Deus do céu. Em contraste. É porque eu ainda estou aqui no entregaste. Mas eles têm a mesma transitividade, de qualquer forma. Mas, beleza. Pronto. Essa oração vai estar correta. Porque, como ele já falou, o mi pode ser tanto direto e indireto. E a gente observou aqui que o verbo ele é bitransitivo. Mas, neste caso, ele não apresenta os dois objetos. Ó, vós encontraste-me. Encontraste o quê? Pode ser alguém. Certo? Então, esse alguém aqui funciona como o quê? Como objeto direto. E se fosse o verbo transitivo indireto, também estaria correto. Então, esse mi aqui está correto, certo? Então, observe que é algo totalmente fora da maneira como a gente fala. A gente vai julgar que está incorreto. Você não vai tentar adivinhar, você vai ter que fazer da forma que eu estou falando. Procura o sujeito, observa quem é que está na função de sujeito, tem que ser algum destes, e depois observa quem é que está na função de objeto. E tem que decorar qual a função deles. No caso, o mi pode ser tanto direto ou indireto, então, tranquilo, tudo certo. Vamos sair agora tudo falante, certo? Esse é outro caso. Pedro não nos entregou o dinheiro. E agora, tá tudo certo? E o sujeito? Sujeito, beleza. Quem entrega, entrega algo a alguém, então é verbo transitivo direto. Indireto, entregou o quê? O dinheiro a quem? No caso aqui, é o objeto indireto. Está correto esse nus aqui na função de objeto indireto? Está correto porque ele é tanto direto quanto indireto. Certo? Agora, se eu dissesse assim, Pedro entregou o dinheiro a nós. Mas estaria correto? Pedro entregou o dinheiro a nós. Tá certo, porque esse nós, como ele está preposicionado, ele vai ser esse nós aqui. E ele vai ter justamente a função de objeto indireto. Por quê? Pedro entregou o dinheiro a quem? A nós. Objeto indireto. Agora, se fosse só nós, aí tá errado. Porque o nós, eu vou entender que é esse nós aqui. Vai que, né? Na hora. Certo? Então aqui, feita a observação aí. E o último caso aqui do... Eu entreguei ela para o diretor. Tudo certo? Sujeito é quem? Esse ela aqui só pode estar aqui se estiver preposicionado. Eu entreguei a ela, estaria, né, tirando o para o diretor, né, estaria correto. Mas aqui, de fato, eu não posso dizer eu entreguei ela, porque se ela tem função de sujeito, já temos aqui o sujeito. Então, eu vou dizer, eu a entreguei para o diretor, ou eu entreguei-a para o diretor. Eu entreguei-a, poderia colocar. Apesar de que a indicação é botar em forma de próclise, tendo em vista que aqui tem um pronome pessoal reto, mas não é uma regra, é só uma orientação. Dizer eu a entreguei, mas não é uma regra, certo? É só uma orientação. Compreendido aqui? Não é fácil isso daqui, né? Não é a mais fácil daqui? Isso aqui é a melhor parte. O próximo, acabamos falando um pouquinho sobre ele, né? São os pronomes pessoais oblíquos tônicos, como eu já havia dito, eles têm função de objeto indireto e eles vão vir preposicionados, certo? Aí ao final vou falar um detalhe, certo? De um deles, sempre tem que ter. Mas vamos lá. Ela repassou a informação a nós. Tudo correto com essa oração? Tudo correto. O ela aqui é este ela, função de sujeito,
Perfeito. Repassou o quê? A informação, objeto direto, a quem? Está aqui a indireto. Tranquilamente. Perfeito. Pedro mandou nós para casa. Tudo certo? O Pedro é o sujeito. Então, esse nós, como não está preposicionado, ele é esse nós aqui. Se ele é esse nós, ele tem função de sujeito. Mas já temos um sujeito. Então, não, mas nós só falamos assim. Então, não está certo dizer que Pedro mandou nós para casa. Certo? Pedro nos mandou para casa. Certo? Seria o correto. Nos. Botaria o nos, que no caso seria esse daqui, né? Que é o pronome oblíquo átomo na função de objeto direto, certo? Então aqui não está correto. O próximo. Todos necessitam de mim, tudo bem? Sujeito é todos. E o mim está preposicionado, objeto indireto. Quem necessita, necessita de algo, de alguém. Tranquilo. Ele informou-lhe a ele. E agora? Será que está certo? O problema é que há dois objetos indiretos. Apesar do verbo ser um verbo transitivo direto, indireto, certo? Ele aqui não está apresentando o quê, né, que é o objeto direto. Na verdade, ele apresentou dois que têm função de objeto indireto. Então, não pode. Ou eu digo, ele informou-lhe, tá certo? Ou eu digo, ele informou a ele. Tá certo também, apesar de soar estranho. Porque se eu digo, ele informou a ele informou a alguém. Está preposicionado, tem um sentido de objeto indireto. Estaria correto. Eu só não posso botar os dois. Ou eu digo, ele informou a ele, tá certo? Ou eu digo, ele informou-lhe. Porque o li também tem função de objeto indireto, certo? Então, não pode ser os dois. Quem informa, informar algo a alguém. Mas aqui, ele só está apresentando uma transitividade, que é a indireta. Não está informando o que foi informado. Combinou. Não, aí o detalhe que eu ia falar, com relação aos pessoais oblíquos tônicos, é o seguinte. Eu disse aqui que eles têm que vir preposicionados. De fato, eles têm que vir preposicionados. O detalhe é com relação à preposição com, que ao invés de você dizer que Gilberto trouxe Gilberto trouxe com si, por exemplo, se fosse algo do tipo, né? Gilberto trouxe com si. Eu não posso dizer com si, eu tenho que dizer consigo. Ah, mas eu não posso dizer com si, por quê? Se o si é pronome pessoal oblíquo tônico e ele tem que vir preposicionado e o com é uma preposição. De fato, é uma preposição, mas estes pronomes, o si, o mi, o ti, eu não vou dizer com mi, eu vou dizer comigo. Eu não vou dizer com ti, eu digo contigo. Eu não digo com si, eu digo consigo. Eu não digo com nós, eu digo conosco. Eu não digo com vós, eu digo convosco. Certo? Então, em relação à preposição com, você não vai empregá-la antes destes pronomes. Você vai colocar a forma aglutinada. Certo? Tudo junto, que a forma aglutinada né, que foi evoluindo a partir dos falantes. Certo? Então, eu digo comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Certo? Certo? Então, isso vai ser com a preposição com, porque ela vai ficar junto. O detalhe é só este. Então, essa preposição não vai vir antes destes pronomes. Na verdade, ela já está aglutinada a eles. Era só esse detalhe. Que eu acho... tudo resolve na aglutinação. Dizer que era verbo. Mas dependendo do contexto. Dependendo do contexto. De fato. Era a primeira pessoa do presente indicativo. Mas depende do contexto, certo? Como é que você te disse? Tirando esse consigo? Pode, tranquilo. É só se for colocar, tem que botar assim. É só o exemplo, né? Aí é outra questão, né? Não sei o que ele está trazendo. Mas pode, deve dar certo também, viu? Então, muita atenção, certo? Pronomes pessoais, os retos, os átonos e os tônicos. Muitas questões sobre este assunto. No caso ali, pronomes demonstrativos, certo? Já falei também algumas vezes por aqui. Ele tem algumas funções, já falei inicialmente, né, em uma aula anterior um pouquinho sobre eles, mas aqui eles vão ter função, por exemplo, de dar a ideia de espaço,
certo? Localização de espaço, localização textual e o papel também de serem anafóricos, catafóricos, endofóricos, exofóricos, que eu falei, acho que está com 2 semanas atrás, que eu falei sobre isso. Eu vou acabar falando um pouquinho, certo? Para vocês, mais um pouquinho. Então aqui, ó, pronomes demonstrativos. Este, eu coloquei só uma variação, mas tem as outras, né? Todas. Este, esse, aquele, aquilo, aquela, daquele, daquilo, né? Que é quando vem aglutinado com a preposição, certo? Então, dessa, desse, certo? Vai ser pronome demonstrativo. No caso, função de espaço físico é aquela famosa função de localização, certo? Em dizer que este canetão, né? Eu vou dizer este canetão porque ele está próximo de quem está falando, né? Que eu que estou falando, então eu estou me referindo a isso, e isso aqui está próximo de mim, então eu digo este canetão. Agora, se está perto de quem escuta, eu vou dizer essa caneta, porque está próximo de quem está escutando. E o aquela, o aquele, o aquilo, né? Quando está longe dos demais. Então, aquele computador está longe de ambos. Tá? Então, basicamente, não vão confundir. O este é para quando estiver próximo de quem fala. Próximo do falante. Aqui. Que eu vou falar aqui. Esse também, esse exemplo aqui. Certo? Próximo do ouvinte. Ou longe de ambos. Longe de ambos, é isso. Certo? Então, este sempre quando você estiver se referindo a algo que está próximo de quem fala. Este caderno, por exemplo. Essa folha que está próximo de quem está escutando, certo? Isso, quando está longe de ambos, certo? Função de espaço físico, né? Aqui, função de espaço textual, dentro do texto, quero fazer uma referência, né? Uma situação de referenciação dentro do texto. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Pedro e Maria foram aprovados. Aquele significa que é o que foi dito primeiro, certo? E o que foi dito por último, eu vou utilizar o este, ou esta, ou isto. Nesse caso aqui, como é feminino, né? Eu digo esta. Então, ó, Pedro e Maria foram aprovados, aquele com a nota máxima, esta com a média. Então, esta eu sei que é Maria, mas se fosse 2 masculinos também, né? Eu iria dizer, Pedro e João foram aprovados. Aquele seria o Pedro, com a nota máxima, e este, isso, mais próximo, isso. Agora, eu não posso utilizar, o esse, certo? Eu não vou dizer, por exemplo, essa. Não posso botar o essa aqui, só vou utilizar esses variantes. O esta, ou isto, certo? Ou este. Não boto esse, o essa, ou isso. Esses aqui não, certo? Neste caso de espaço textual, só vou utilizar o aquele, para quem foi dito primeiro, e o variante, né? Os variantes tudinho do esta, este e isto, para quem foi dito por último. Não vou utilizar o esse, certo? Não usa esse, certo? Pois é, eu pedi aumento. Não, tá lá na frente. Aqui, ó, anáfora, que eu já tinha falado, eu vou falar novamente aqui, ó. Anáfora e catáfora. Vocês lembram ainda? Anáfora é antes, catáfora depois. Ambos são endofóricos, ambos são dentro, né? Então aqui, ó. Sim, ficou entendido, né, essa parte aqui? O aqui para quem está distante e o esta para quem está mais próximo, certo? Aqui, ó. Ordem e progresso, essas são as palavras da bandeira nacional. Então aqui, ó, esse essa está se referindo à ordem e progresso. Foi dito antes, certo? Então aqui este pronome demonstrativo tem função anafórico. Anafórico. Porque ele está se referindo a um termo que foi dito antes, certo? Então, as anáforas referenciam algo que foi dito anteriormente, antes. Este foi o meu primeiro sucesso, publicar um livro. Qual foi esse primeiro sucesso? Publicar um livro. Ou seja, esse algo só foi dito depois, está mais para frente, certo? Então, aqui ele tem função catafórica.
Isso, que é algo depois. Certo? É, de fato, né? Deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. Para uma lousa maior, uma armaria, não. Tem canto não. Eu pago ali. Anáfora, certo? Vai se utilizar o essa e os variantes, né? Essa, esse. Isso. E a catáfora. Isto. Aí, assim, né? Logicamente que tem que ficar atento que não é uma regra também. É tanto que aqui, ó, nós temos, por exemplo, quem é esse esta? Maria. Tem função anafórica ou catafórica? Aí você vai dizer, não, o esta tem função catafórica. Neste caso, não. Porque ele está referenciando algo que já foi dito. Então, aqui ele tem função anafórica. Mas, na maioria das vezes, eles se comportam desta forma. Estes têm essa função e estes têm essa função. Mas não é uma regra, certo? Não é uma regra. É uma orientação. Porque, como a gente viu aqui, eu tenho o esta que não é catafórico. Porque Maria já foi dita anteriormente. Então, ele tem função anafórica, certo? Mas é uma orientação isso dali. O próximo. Pronomes relativos. Que, quem, o qual, o cujo. Né? Tem vários pronomes. Falando aqui um pouquinho sobre ele. Funções dele. Basicamente, os pronomes relativos vão referenciar um termo que já foi dito anteriormente. Ele está retomando esse termo. Então, ele tem uma função de coesão textual. Ele tem uma função de ser anafórico, porque ele está retomando algo que já foi dito antes. Certo? Ele pode ser tudo isso. Muito bom, Zana, para evitar repetição no texto. É isso mesmo. O livro que eu li é muito bom. Então, o livro que eu li, esse que, é pronome relativo, até porque dá para trocar por outro pronome relativo. O livro, o qual eu li, certo? Então, dá para fazer a troca. Ele está retomando quem? A palavra livro. Então, ele tem o valor da palavra livro, certo? Ele vai funcionar com este valor. Basicamente, os pronomes relativos vão fazer isto, certo? Eles podem ser utilizados, no caso do que, né, que é o mais popular. Ele pode ser utilizado tanto para referenciar um objeto, como era o caso aqui, né? Mas pode ser utilizado para referenciar pessoas também, certo? Mas, na maioria das vezes, ele referencia objetos. Quem vai referenciar pessoas é o quem. Mas o que também pode ser, certo? Nesse outro caso, nós temos, li uma obra cujo conteúdo é ótimo. O detalhe aqui, com relação ao cujo, é porque ele tem que concordar com o termo seguinte. É tanto que obra é feminino, e eu não tenho cuja. Eu tenho cujo, porque conteúdo é masculino. Certo? Então, o pronome cujo, ele concorda com a palavra seguinte. Detalhe, normalmente ele vai vir entre substantivos. Obra e conteúdo são substantivos. Certo? Ele normalmente vai atuar dessa forma. E vai ter a função, a ideia, não é a função, mas uma ideia de posse. Normalmente ele dá uma ideia de posse. Li uma obra cujo conteúdo, certo? Então, a ideia de posse. Normalmente ele vai transmitir essa ideia de posse, e vai estar concordando com o termo seguinte, certo? Por isso que é cujo. Não vamos utilizar cujo U nem cuja A. Não existe, certo? Botar um artigo depois, certo? Você vai colocar, no máximo, uma preposição antes do cujo, que é aceitável. Mas essa preposição só vai vir dependendo se eu vou ter, posteriormente, uma palavra exigindo essa preposição, que pode ser um verbo ou um nome. Por exemplo, ele só aceitou as ideias de cujo autor não desconfiava. Parece muito estranho essa oração. A gente acha que está errado, mas está certo. A gente acha que esse de cujo não está certo, mas está. Por quê? Porque esse de veio desta palavra aqui. Porque quem desconfia, desconfia de algo, de alguma coisa, né? Então, esse de, que é a preposição, tem que ser empregada, e o local dela, justamente antes do cujo. Por isso que está correto dizer, ele só aceitou as ideias de cujo autor. Observa, cujo, para concordar com o autor, é tanto que está, de fato, no masculino, não vai concordar com o anterior, que é ideias, certo? E o de está aqui porque essa palavra necessita de complemento,
No caso, necessita de preposição, na verdade, certo? Que no caso aqui é a preposição. Desse primeiro? Pronto. Eu disse inicialmente aqui, primeiros detalhes. O cujo vai concordar com o termo seguinte, né? Vai estar concordando. Se é masculino, ele tem que ficar masculino. Se é feminino, ele fica feminino. Outro detalhe, ele vai estar entre substantivos, como é o caso, e ele vai transmitir ideia de posse, certo? Detalhe, vai transmitir ideia de posse. Depois eu disse que não existe cujo U, cuja A. Existe uma preposição vir antes do cujo, que pode ser até a preposição a cujo, poderia ser também. Vai depender se a palavra seguinte, mais à frente, necessita de preposição. Neste caso aqui, esta daqui necessita da preposição de. Então, a preposição que ela necessitar tem que ser colocada antes do cujo. Então, por isso que tem, ele só aceitou as ideias de cujo autor não desconfiava. Porque quem desconfia, desconfia de algo. Então, esse de tem que vir aqui, que essa preposição fica bem aqui. Se eu digo, ele só aceitou as ideias cujo autor não desconfiava, vai estar errado. Tem que ter a preposição, porque essa palavra é uma palavra que rege essa preposição, certo? Então, fique atento à presença da preposição. Para você saber se está certa a preposição, você continua a leitura e observa se mais à frente tem algum termo que pode ser um nome ou um verbo, necessitando de uma preposição, que pode ser qualquer preposição. Coloquei um exemplo do de, mas pode ser o a, o com, qualquer. Qual palavra? Porque, refletindo, quem desconfia? Desconfia de algo, né? Então, automaticamente, ela necessita de um complemento. Ela não simplesmente está satisfeita, certo? Eu tenho que dar algo a mais. Ela pede uma preposição. No caso, regência, né? No caso aqui, regência verbal, né? Nesse caso aqui seria o assunto, né? Então, ela necessita de uma preposição, porque ela rege uma preposição, certo? Diferente do comprar, que é verbo, mas não rege preposição. Mas ele exige um objeto, mas esse objeto não é preposicionado, porque quem compra, compra algo. Né? Mas aí o desconfia, desconfia de algo. Quem necessita, necessita de algo. Certo? Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, ó, ele tem um A ali antes. Se fosse um emprestar aqui, eu estaria colocando um A aqui, porque ele é a preposição a. Então, essa preposição que vai estar aqui, não é por acaso. Vai estar se eu tiver algum termo na frente exigindo. Sempre vai ser assim, certo? Aí, com relação ao pronome relativo que, em alguns casos, o que não é pronome relativo. Ele pode ser conjunção integrante. Quando é que ele vai ser? Quando der para trocar por isso. Então, desejo que você seja feliz. Este que não é pronome relativo. Por quê? Porque dá para trocar pela palavra isso. Ah, mas não tem sentido dizer desejo isso, você seja feliz. Não importa o restante. O que importa é que eu posso dizer, desejo isso. Tem sentido isso. Dá para dizer. Ou, isso eu desejo. Você pode fazer algumas modificações. Quando esse que for possível trocar pela palavra isso, significa que esse que não é esse daqui. Ou seja, não é um pronome relativo. Certo? Não é pronome relativo. Na verdade, é uma conjunção integrante. Integrante. Certo? Isso daqui, lá na parte de orações subordinadas, é fundamental. Porque um detalhe de um que, sabendo se ele é relativo ou uma conjunção integrante, muda a classificação da oração. Se ele é um que, conjunção integrante, significa que ali você tem uma oração subordinada substantiva. Mas se ele é um pronome relativo, você tem ali uma oração subordinada adjetiva. Então, faz toda a diferença você olhar para um que e saber se ele é relativo ou conjunção integrante. Certo? Neste caso aqui, como é relativo, significa que aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. E aqui não. Aqui é uma oração subordinada substantiva. Certo? No caso aqui, objetiva direta. Certo? Não, ainda tem um pedacinho. Faltam as colocações pronominais ainda. Certo? Certo? Então, para saber se é conjunção integrante, troca por isso. Certo? Colocação pronominal, basicamente, nós vamos atuar com estes pronomes aqui, ó. Mi, ti, si, o, a, li, nos e vos. Certo? Quando falar de colocação pronominal, estão falando destes pronomes aqui. Então, é esses aqui que vão atuar ali.
que ali, no caso, nas colocações pronominais, é a parte que a gente fala de próclise, de ênclise e de mesóclise, certo? Então, a primeira aqui são as próclise. Próclise. Que é quando o pronome vem antes do verbo. Próclise, pronome antes do verbo, certo? Aí tem as regras, né, da próclise, que você tem que decorar também, certo? Que nós temos, por exemplo, não me diga que não vem. Está aqui o verbo, certo? Aqui está o pronome antes do verbo. Por quê? Porque aqui nós temos um não, palavra negativa, ou seja, palavras negativas ou advérbios, ou seja, o sempre, por exemplo, é um advérbio. Se tiver um sempre ali, ele é atrativo, certo? Qualquer que seja o advérbio, e se não for advérbio, mas for uma palavra negativa, qualquer outra palavra negativa, não, nunca, jamais, certo? Todas essas palavras assim, você vai ter ali um termo atrativo de próclise. Significa que o pronome vai ter que vir antes do verbo, ou seja, próximo ao tal termo que está exigindo. Então, o certo é dizer, não me diga que não vem. O certo é dizer assim, não é correto dizer não diga-me que não vem. Apesar de soar mais formal, né? A pessoa pensa, poxa, não diga-me que não vem, mas para a gramática não está certo. O certo é não me diga, porque aqui tem um termo atrativo de próclise, que no caso é uma palavra negativas ou advérbios, certo? Então, palavras negativas ou advérbios. Certo? Termos atrativos de próclise. Também vai atrair próclise, pronomes relativos, certo? Então, o outro caso são os pronomes relativos. No caso, a aluna a qual me emprestou a atividade chegou. A qual é pronome relativo. Então, por isso que nós temos aqui o me nesta posição, antes do verbo mostrar, porque esse a qual exige que ele esteja ali. Então, você não vai dizer a aluna a qual mostrou-me. Não, você vai dizer a aluna a qual me mostrou. Certo? Correto, porque pronome relativo atrai próclise. Também vai atrair próclise os pronomes indefinidos. Qualquer um deles. Algum, nenhum, algo, cada, certa. Certo? Pronomes indefinidos atrai próclise. Então, por isso que esse se está aqui antes do verbo. Esse se é esse se aqui. Porque colocação pronominal significa que estão falando dos pronomes pessoais oblíquos átonos. São estes pronomes aqui que estão lá. Vão ser empregados. Certo? Não são estes. Então, aqui, pronome indefinido. Pronome indefinido, certo? Também vai atrair próclise, pronomes demonstrativos, certo? Então, por isso que esse me está aqui antes do verbo deixar. Aquilo me deixa feliz, porque o aquilo é um pronome demonstrativo. E pronome demonstrativo também é atrativo de próclise. Pronome demonstrativo, certo? Então, aquilo me deixa e não aquilo deixa-me. Não, aquilo me deixa, é o certo. Pronomes interrogativos, também, o quem aqui, ó. Quem nos explicará as regras? Certo? Então, aqui o nos, que é esse nos aqui, vai vir aqui antes do verbo explicar, certo? Porque pronome é interrogativo. Também atrai próclise. Certo? Também vai atrair próclise quando você tiver preposição em. Observe que eu falei preposição em, não falei qualquer outra preposição. A preposição em. E o verbo no gerúndio, ou seja, verbo terminado em NDO. Certo? Então você vai dizer em se tratando e não em tratando-se. Você vai dizer em se tratando. Certo? Ei, tá falando só por falar, Não, vocês vão, eu estou anotando aqui, vocês vão revisar, logicamente. Pronome. Ai não, preposição mais verbo no gerúndio.
preposição mais verbo gerúndio. Preposição mais verbo no gerúndio, certo? Aí aqui, ó. Quando você tiver qualquer que seja a conjunção subordinada. Então, quando eu falo de conjunção subordinada, eu estou falando de qualquer conjunção subordinada. A conjunção integrante é uma conjunção subordinada, porque ela introduz uma oração subordinada. Então, ela é um tipo. Todas as conjunções adverbiais, certo? As condicionais, as causais, as alternativas, as comparativas, as finais, as proporcionais, todas elas, certo? Então, qualquer que seja a conjunção subordinada, ela é atrativa de próclise. Então, aqui, se o deixarem aqui, ele vai morrer. Então, aqui está o verbo e aqui está o pronome. Ou seja, esse O não é um artigo definido. Este O é este aqui. É um pronome oblíquo átero, que está nessa posição porque esse se é uma conjunção subordinada. No caso, adverbial condicional. Dá a ideia de condição, certo? Que poderia ser o se, poderia ser caso, certo? Contanto, certo? Então, com quanto, qualquer uma das conjunções subordinadas. Então, aqui, esse O tem que estar aqui, perto da conjunção, ou seja, antes do verbo, porque essa é uma conjunção subordinada. Detalhe, quando é conjunção, não necessariamente ele tem que estar junto à conjunção. Essa conjunção poderia estar aqui e não necessariamente esse O precisa estar colado a ela, como estava aqui, certo? Que tem casos em que a conjunção está lá no início e só por ela ir dar o início a uma oração subordinada, já é motivo para empregar a próclise. Aqui, no caso, como estou trabalhando com oração em cima, tem que copiar um texto aqui, né? Então aqui, só para exemplificar, ela ficou junto, mas não é obrigado a ficar junto como ficou aqui. Esse se poderia estar muito anteriormente citado, em outras linhas do parágrafo, certo? E a última aqui, Deus te abençoe. Frases exclamativas, certo? Então, quando você tem frases exclamativas, você vai utilizar a próclise também. Certo? Então, frase exclamativa. Qual frase? Onde? Mas, como assim? Não tem um pronome? Mas são orações. Né? No caso, são orações diferentes. Aqui nós temos duas orações, né? Aqui está aqui um verbo, está aqui o outro verbo. Né? Então, são duas orações. Aqui só tem... Na verdade, nem tem tem uma oração, tem um verbo aqui, é verbo pessoal. Então, tem uma oração simples. Né? Mas não é o mesmo caso, né? São casos diferentes. Por isso que é uma conjunção subordinada. Se dá uma ideia de que são mais de uma oração. Né? Só vai ter conjunções subordinadas e orações subordinadas. No caso, tem que ter duas, pelo menos. Né? Então, alguns casos de próclise. Tem outros que não são tão comuns, certo? O próximo são a ênclise, certo? Que é quando o pronome vem depois do verbo. Ênclise. Vou botar de vermelho, né? Depois do verbo. Quando que você vai empregar a ênclise com o pronome depois do verbo? Não tendo nenhuma regra exigindo próclise, você pode empregar a ênclise. Então, a primeira regra é essa. Não tendo nada exigindo a próclise, abre-se aí um parênteses para você empregar a ênclise. Só que tem alguns detalhes aqui também, né? Então, aqui você vai dizer, diga-me se é assim. Ou seja, você não pode dizer me diga. Não pode iniciar qualquer que seja a frase com pronome oblíquo. Certo? Não é correto dizer me diga. Você vai dizer diga-me. Certo? Não vai dizer me dê isso. Você diz dê-me isso. Certo? O correto é sempre colocar o pronome depois do verbo. Nunca iniciar uma frase ou uma oração com o pronome oblíquo. Ele vai sempre ter que vir depois do verbo. Ou seja, em forma de ênclise. Certo? Também vai empregar a ênclise quando você tiver pontuação, que pode ser a vírgula, pode ser qualquer outro tipo de pontuação. Então, aqui o certo é como está aqui. Ontem deram-me. Observe que o me está aqui depois do verbo, porque aqui tem uma pontuação. Ah, mas eu não quiser colocar a pontuação. Mesmo assim, eu poderia deixar assim?
Será que eu poderia deixar assim, mesmo não tendo a pontuação? Ainda estaria correto? Não, porque ontem é advérbio. E advérbio é atrativo de próclise. Então, se eu não tenho uma vírgula aqui, obrigatoriamente ele tem que vir para cá. Não pode, mesmo assim, ficar aqui, mesmo não tendo a vírgula. Certo? E se tem a vírgula, ele tem que estar aqui. Porque não pode estar próximo da vírgula. Certo? E o vive castigando, vive castigando-lhe sem motivo aparente. Aqui nós temos o verbo no gerúndio, que é muito parecido com essa regra aqui. Cadê? Aqui. Aqui eu disse que é preposição em mais verbo no gerúndio. Aqui basta o verbo estar no gerúndio. Não tem uma preposição antes, certo? Então aqui emprega-se também a ênclise, certo? Quando o verbo está no gerúndio. E a última é a mesóclise. Oi. Aí isso é uma rontorada de regras de colocação pronominal. Tem outras regras para quando tem locuções verbais. Né? Que no caso, dois verbos não seriam as locuções verbais. Certo? Então, como eu observei que só essa daqui vocês já estão assim, vamos deixar para uma aula extra, né? Falar desse aí. Mas, enfim, mesóclise, quando o pronome vem no meio. Vem igual um meme do Tiririca. Não. No meio. No meio do verbo. Quando é que vai vir no meio do verbo? Quando o verbo estiver no futuro. Certo? Então aqui, a prova realizar-se-á amanhã. Por quê? Porque o verbo é o verbo realizará, que está no futuro do presente. Certo? Então, quando o verbo está no futuro, mas eu não sei quando ele está no futuro do presente, no futuro do pretérito. Mas sabe quando ele está no futuro. Então, basta. Independentemente, vai funcionar para os dois. Então, aqui o certo é a prova realizar-se-á. Ele disse que comprar-lhe-ia, porque o verbo é compraria, justamente o futuro do pretérito. Certo? Então, verbos no futuro, o pronome tem que vir assim, no meio do verbo. Ah, mas aqui eu tenho um pronome relativo, que é atrativo de próclise. Este que não é pronome relativo. Ele disse isso. É uma conjunção integrante. Certo? Conjunção integrante. Quer que eu dizer? Tinha outra coisinha. Eu lembro. Outras regras. No caso aqui é só aquele detalhe. O verbo terminou em R, S ou Z. Você não vai colocar o complemento dele, né? No caso aqui, esses aqui. O O, o A, por exemplo. Você vai colocar ló ou lá. Certo? Então, vamos ver aqui. Verbos. Isso aqui são a prox, enx, mesóclise, né? Aqui já são outros detalhes sobre eles, certo? Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui para ficar melhor, para vocês entenderem. Para concluir. Verbos terminados. Verbos terminados em R, S ou Z. Você vai colocar ló ou lá. Certo? Não coloca nó ou na. Vou já explicar. Verbos terminados em an, em, ão, ou plural deles, né? Ou ães. Aliás, ões, né? Você vai colocar nó ou na. Nó ou na, certo? Aqui. A banca vai colocar a estrutura. Vendemos as flores. Aí ela vai perguntar. Fazendo a substituição, é correto dizer que a substituição correta é assim? Las. A banca vai perguntar se está certa essa substituição das flores por o las. Está correto?
O verbo terminou em quê? S. Não foi? O verbo terminou em S. É um verbo transitivo direto? Quem vende, vende? Algo. É, o final. A última. É um verbo transitivo direto? É, quem vende, vende algo. Se é um verbo transitivo direto, quem é que funciona como objeto direto? Principalmente? O O ou A. Só que eu não vou colocar o O ou A. Na verdade, eu substituo. Eu coloco LO ou lá. Como é as flores, é plural e é feminino, então eu boto las. E tiro o S. Então tá certo dizer vendemos-las. Certo? Para a gramática, aqui foi feita a substituição correta do objeto do verbo. Poderia ser vendemos a flor. Pode ser. Aí seria vendemos-la. É, seria. Que seria só a flor, né? Porque o vendemos ele não vai concordar com flores. Ele concorda com o sujeito. E flores é objeto. Não é. Esse S aqui não tem nada a ver com esse aqui que eu estou falando, não. Né? Esse aqui? Mas as flores não estão no plural por causa do verbo estar no plural, não. Plural, não. Porque o verbo não concorda com as flores. O verbo concorda com o sujeito. E o sujeito não é as flores. As flores é o objeto. Quem vende, vende algo. Vendeu o quê? As flores. Mas o sujeito é nós. Nós vendemos as flores. Sujeito oculto. Né? Então eu poderia dizer, nós vendemos a flor. Poderia. Aí eu teria que colocar, vendemos lá. Seria assim. Né? Então, fica claro isso, certo? No caso aqui, a substituição correta é filo, né? O certo é dizer filo. Fiz o trabalho? Filo. É a mesma coisa que está aqui, é a mesma coisa que está aqui. Tá certo. Por que que está certo dizer filo? Porque o verbo fazer é verbo transitivo direto, eu colocaria o O ou o A. Como o verbo termina em Z, eu tiro o Z e coloco o referente. Não é masculino, não está no singular? Então eu coloco LO ou lá, no caso aqui eu coloco LO. Então tá certo, filo. Certo? Filo. Pensei em comprar a casa. Pensei em comprar lá. Comprar lá. E acentuou o A, porque passou a ser um oxítono. Se terminado em A, é acentuada, né? Primeira aula. Então aqui, quem compra, compra algo. Comprou o quê? A casa. Então, comprá-la. Como é a casa é feminino, está no singular, boto lá. Certo? É, filo. Seria também. Não, fizemos-lo, na verdade. É, fizemos-lo. Né? Se eu quisesse colocar, fizemos o trabalho, fizemos-lo. É, o lu está correto. Mas o verbo não é fiz, vai colocar o fizemos-lo. Igual o vendemos-lo. Né? Seria isso. E aqui, verbo terminado em ão, em ons, você coloca nó ou na. Então, façam Maria falar, façam na. Agora você não tira o AM, certo? Façam na. Façam na falar. Certo? Quem é este na? Maria. Quer dizer que este na é a junção do em mais a. Este na aqui é um pronome oblíquo átono, certo? É um pronome oblíquo átono. Ele tem valor de quê? Do O ou do A. No caso aí, como é na, é o A. O valor do A, certo? Não é artigo. Se não é artigo, não tem dentro dele isso daqui. Certo? Pois é, justamente. Conte os artigos aqui. Aí tem um façam na. Aí você vai e conta aqui. Aqui tem um. Não, não tem porque isso aqui é pronome. Certo? Não é isso daqui. Agora, se eu tenho na casa do João. Ah, nesse na aqui tem o em mais o a. Nesse na aqui. Certo? Enfim. E aqui o último. Põe o pão sobre a mesa. Põe no. Por que nu? Porque é o pão, é masculino, está no singular. Então você não tira nada nesse caso aqui. Você acrescenta o nó ou na, quando o verbo tiver estas terminações. E este nó também não tem um em mais ó. Este nó é pronome, certo? É.
Entendido, senhores e senhoras?